Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. De uma forma toda especial, vamos aqui fazer uma live sobre Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Eu fiz uma pesquisa, uma análise bíblica, teológica, escatológica, do título messiânico. E tenho as referências, é um artigo científico que eu estou transformando em live neste momento, que vocês que estão participando possam compartilhar com outras pessoas e vamos juntos caminhar neste tema maravilhoso, nesse tema especial, que evidentemente vai servir de bênção para você. E o nome do Senhor será glorificado, ok? Com este assunto tão maravilhoso, com esse assunto tão lindo. E a minha oração é que você possa compreender, que você possa entender sobre este tema maravilhoso. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, que você possa compartilhar com outras pessoas. E se quiser comentar alguma coisa dentro do assunto da live, você pode acrescentar outros comentários que não dizem respeito ao assunto. Evidentemente estaremos bloqueando, porque existem pessoas que fazem comentários absurdos, né? Mas são pouquíssimos que não sabem respeitar o local em que está entrando. Gente, o presente artigo, ele tem como objetivo analisar, à luz das Escrituras e da teologia cristã, o significado do título Leão da tribo de Judá, que é atribuído a Jesus. E tal designação possui raízes profundas no Antigo Testamento, sendo posteriormente reafirmada e reinterpretada no Novo Testamento, especialmente no livro de Apocalipse. A pesquisa aborda o contexto histórico, simbólico e profético do leão como emblema de realeza, poder e vitória, bem como a conexão direta com a linhagem davídica e o cumprimento das promessas messiânicas. Além disso, o estudo explora o paradoxo cristológico entre o leão vitorioso e o cordeiro sacrificado, destacando implicações teológicas, escatológicas e pastorais para a fé cristã contemporânea. As palavras-chave desse artigo estão em PDF, né? Leão de Judá, Messias, Cristologia, Realeza de Cristo e Apocalipse. Vamos para a introdução do assunto. Os títulos atribuídos a Jesus nas Escrituras não são meramente simbólicos ou poéticos, mas carregam profundos significados teológicos e reveladores. Entre esses títulos destaca-se a expressão leão da tribo de Judá, presente explicitamente no livro do Apocalipse e implicitamente nas profecias veterotestamentárias. A compreensão correta desse título exige uma leitura integrada da Bíblia, considerando o desenvolvimento progressivo da revelação divina. O leão de Judá não surge apenas como um símbolo de força, mas como a afirmação de que Jesus é o legítimo rei messiânico, herdeiro das promessas
feitas a Israel e Senhor soberano da história. Esse artigo, portanto, propõe investigar a origem, o significado e as implicações desse título, demonstrando que ele revela tanto a majestade quanto a missão redentora de Cristo. A origem veterotestamentária do leão de Judá. As bênçãos proféticas, ou seja, a bênção profética de Jacó. A primeira referência direta ao simbolismo do leão associado à tribo de Judá encontra-se em Gênesis, no capítulo 49, versículos 9 ao 10, quando Jacó profetiza sobre os filhos dele, claro, né? Nessa bênção, Judá é comparado a um leão forte e dominante, e lhe é atribuída a permanência do certo, ou seja, do cetro, ok? Lhe é atribuída a permanência do cetro, símbolo inequívoco de governo e autoridade real. Essa profecia, ela estabelece 3 elementos fundamentais. Realiza, Judá seria a tribo governante, continuidade, o cetro não se afastaria de sua linhagem, e universalidade. As nações obedeceriam ao governo oriundo de Judá. Vejamos sobre Judá e a linhagem davídica. O cumprimento parcial dessa profecia ocorre com o estabelecimento da monarquia em Israel, especialmente com Davi. Contudo, a Escritura aponta o seu cumprimento, aponta para um cumprimento, né? Cumprimento, observem, cumprimento pleno e eterno do Messias, descendente de Davi, cujo reino não terá fim. Vejamos o leão como símbolo de realeza e poder na Bíblia. Na tradição bíblica e no Antigo Oriente Próximo, o leão é frequentemente associado à autoridade soberana, à força invencível, coragem e domínio e justiça executada com poder. E ao aplicar esse símbolo ao Messias, a Bíblia comunica que ele não é apenas um líder espiritual, mas um rei legítimo, real, investido de autoridade divina. Essa compreensão prepara o terreno para a revelação neotestamentária do Cristo glorificado. Boa tarde, a paz do Senhor para todos aqueles que estão entrando neste momento. O leão da tribo de Judá no Apocalipse. O contexto de Apocalipse capítulo 5. Em Apocalipse capítulo 5, o versículo 5, João registra a proclamação celestial de que o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir o livro selado. Esse livro representa o plano soberano de Deus para a consumação da história. A dignidade do leão está diretamente ligada à sua vitória, à sua conquista, indicando que somente Cristo possui a autoridade para revelar e executar os desígnios finais de Deus. Vamos falar um pouco sobre o contexto do Apocalipse, capítulo 5. O capítulo 5 do livro de Apocalipse constitui um dos textos mais densos e teologicamente ricos de toda a Escritura, funcionando como um elo
entre a visão do trono divino, que nós lemos em Apocalipse capítulo 4, e a revelação do desenrolar da história redentiva. O cenário é totalmente celestial, solene e litúrgico. Deus está sentado no trono, cercado por seres viventes e anciãos, enquanto um livro selado com 7 selos repousa em sua mão direita. E esse livro não deve ser compreendido como um objeto comum, mas como o registro simbólico do plano soberano de Deus para a história, incluindo o juízo, falando de escatologicamente, redenção, restauração e consumação final. O fato de estar selado indica que o conteúdo está oculto e inacessível à criação, dependendo exclusivamente da autoridade divina para ser revelado e executado. A crise cósmica da indignidade. A tensão narrativa atinge o seu ápice quando um anjo forte e poderoso proclama: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Apocalipse capítulo 5, versículo 2. A resposta inicial é devastadora. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é achado digno. E essa constatação gera o pranto de João, que não é apenas emocional, mas teológico. Seu choro representa a possibilidade de que o mal permaneça sem julgamento, a injustiça da história não seja corrigida e o plano redentor de Deus não se concretize. Trata-se, pois, de uma crise escatológica, onde toda a criação aparece incapaz de cooperar com os propósitos divinos. Ou seja, com os propósitos divinos. Aí vejamos a proclamação do leão vitorioso. É justamente nesse momento em que um dos anciãos interrompe o pranto de João com uma declaração decisiva: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 4. João estava chorando copiosamente. Essa proclamação é carregada de um alto significado teológico. O ancião conecta 3 elementos fundamentais: identidade messiânica, leão da tribo de Judá, evocando Gênesis capítulo 49. Legitimidade davídica, raiz de Davi, apontando para a promessa real. E a vitória consumada, que venceu, indicando um triunfo já realizado. O uso do verbo no passado é crucial. A vitória não é futura, mas já foi alcançada. A dignidade do leão não está baseada em potencial, mas em um ato histórico redentivo concluído. A autoridade baseada na vitória redentora. E o texto nos deixa bem claro que a autoridade do leão para abrir o livro não descreve apenas de sua origem real, mas de sua vitória. Essa vitória deve ser compreendida
à luz de toda a revelação neotestamentária, especialmente da obra redentora de Jesus Cristo na cruz e de sua ressurreição. Assim, o leão é digno porque venceu o pecado na cruz do Calvário. É digno porque derrotou a morte. Ele ressuscitou. É digno porque ele despojou os poderes espirituais. É digno porque cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. E ele veio para obedecer. Aí nós temos, queridos, uma dimensão escatológica e governamental fenomenal. Abrir o livro significa assumir o governo efetivo da história. Estou todo arrepiado falando sobre isso aqui, sentindo a presença de Deus. Cristo não apenas revela os desígnios divinos, mas os executa. O leão da tribo de Judá é apresentado como Senhor da história. Hoje, na escola sabatina, na igreja adventista do sétimo dia aqui em Valparaíso, estudamos sobre a lição A Supremacia de Cristo, o soberano, o grande, o único. O Senhor da história, o juiz escatológico, executor da justiça divina e mediador da consumação do reino. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão entrando aí agora, tá? Compartilhem a live com outras pessoas. E, queridos, ele é o único mediador, ele é o único salvador, não há outro caminho. João disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14, o versículo 6. E, portanto, o Apocalipse, capítulo 5, ele não apresenta um Cristo passivo, mas um Cristo entronizado, um Messias entronizado, cuja autoridade é reconhecida por todo o céu. Vejamos aqui algumas implicações teológicas do contexto. O contexto de Apocalipse 5 ensina que a história não está à deriva, não está jogada aí de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele tem um mundo em suas mãos, ele tem o controle do universo, ele tem o domínio sobre os seres criados, sobre as criaturas, sobre as galáxias, sobre toda a Terra, sobre outros mundos. Se é que existe, e dar a entender que existem, porque quando Deus formou a terra, os habitantes das estrelas cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, o contexto de Apocalipse 5 nos ensina que a história não está aí de qualquer maneira, não está à deriva. O mal não governa soberanamente, jamais. Ele é controlado pelo Senhor. E o plano de Deus não depende da capacidade humana, não depende do intelecto humano, não depende do nosso conhecimento. Deus, ele quer agir, ele age sem pedir conselho a ninguém, porque ele é único, ele é soberano, ele é o Senhor da história, ele é o Senhor da nossa vida, ele é o Senhor da minha vida, da tua casa, da tua família. O governo final pertence a Cristo. O leão da tribo de Judá é a resposta divina ao caos. Aleluia, louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Mari, boa tarde, Mari, acho que é Mari. O leão da tribo de Judá é realmente a resposta, é a palavra. A última palavra não vem do psicólogo, não vem do teólogo, não vem do psicanalista. Eu sou psicanalista, fiz doutorado em psicanálise, mas a última palavra não vem do ser humano. A última palavra vem do Senhor. O leão da tribo de Judá é resposta divina para toda e qualquer dificuldade, para toda e qualquer situação, ao sofrimento e à aparente ausência de sentido da história humana. Ele está controlando a nossa história. Ele está controlando a minha vida, a tua vida. A autoridade cósmica e escatológica. O título nesse contexto não é apenas
de honra. Não é apenas honorífico, mas funcional. O leão governa a história, julga o mal e conduz a criação à restauração final. Aleluia! Louvado seja Deus! Vejamos a autoridade cósmica e a escatológica do leão da tribo de Judá. A autoridade atribuída ao leão da tribo de Judá em Apocalipse, capítulo 5, ultrapassa os limites de uma liderança espiritual ou simbólica. Trata-se de uma autoridade cósmica de todo o universo, que abrange toda a criação e escatológica, pois governa o desfecho final da história. O texto apresenta Cristo não apenas como revelador dos desígnios divinos, dos planos de Deus, mas como agente soberano que os executa. Ei, ele está entrando aí na tua casa, está entrando aí na tua vida, está entrando na tua família. Qual o teu problema? Qual a tua dificuldade? Entrega a ele, confia nele, confia nas palavras que eu estou falando aqui neste momento, porque eu estou falando de alguém que tem o poder, alguém que pode, alguém que criou, que conhece a criação, alguém que conhece a minha estrutura, alguém que conhece a tua estrutura, que conhece o teu problema, que sabe o que está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Autoridade cósmica, domínio sobre toda a criação. A admissão cósmica da autoridade de Jesus Cristo é explicado pelo alcance universal de sua dignidade. João disse: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tem até um hino que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a menor estrela, a mais singela flor, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para deter suas chamas. No princípio ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele fez parte da criação, ele fez parte da obra da criação. Aleluia! Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala sobre a criação. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas. E nós vemos na formação do homem, abrindo aqui um parênteses, quando disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós vemos aí a autoridade cósmica de Jesus, que é de um caráter universal fenomenal. E em Apocalipse 5, o desafio lançado pelo anjo, quem é digno, ecoa por todos os níveis da existência, céu, terra e debaixo da terra. E a incapacidade de qualquer criatura responder a esse chamado revela que nenhuma realidade criada possui soberania última. O domínio é dele, o poder é dele. Glória a Deus. Quando o leão é declarado digno, afirma-se que ele governa sobre os poderes celestiais, sobre os anjos, sobre as galáxias, sobre as estrelas, sobre as águas, sobre o abismo, sobre a neve, sobre o fogo, sobre o ar, sobre as tempestades, sobre os desastres, sobre tudo o que acontece na terra. Ele governa sobre os poderes celestiais. Submete às forças terrenas. Tem autoridade, inclusive, sobre os domínios da morte e do invisível. E muito interessante aqui é que ele deu essa autoridade para a igreja.
Quantas lutas a igreja tem enfrentado? Eu não estou falando aqui de placa de igreja. Placa de igreja é invenção humana. Eu estou falando assim, daqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa autoridade cósmica harmoniza-se com o testemunho neotestamentário de que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Revelando Cristo como o centro, como o sustentador e governador do cosmos. A autoridade escatológica governa sobre o fim da história. A autoridade escatológica do leão da tribo de Judá manifesta-se de forma singular na abertura do livro selado. Esse ato não é meramente revelacional, mas governamental. Ao abrir os selos, Cristo inicia a execução progressiva do juízo divino e da redenção final. Vocês estão me compreendendo? Isso significa que o fim da história não é caótico, mas é dirigido, tem um controle. Jesus está às portas, os sinais estão presentes, os acontecimentos estão aí. Não percebe quem não quer. Mateus capítulo 24 está cumprindo-se cada dia na história da humanidade. E o juízo não é arbitrário, mas é um juízo justo. Ele tem a balança fiel. Ele julga fiel e retamente. A consumação não é incerta, mas é determinada. Cristo aparece como o Senhor do tempo, aquele que conduz a história desde sua origem até a restauração final. E a escatologia bíblica, portanto, não é uma sucessão de eventos aleatórios, mas é o desdobramento da autoridade do Cristo entronizado. O leão como juiz e rei escatológico. A autoridade escatológica do leão inclui o exercício do juízo. Diferente das concepções humanas de poder, o juízo de Cristo é inseparável de sua obra redentora. Ele julga como aquele que conhece plenamente a condição humana. Conhece as nossas palavras, os nossos atos, os desejos do nosso coração, as nossas intenções. E ele venceu o pecado, único na história da humanidade que venceu o pecado, 100%. Triunfou sobre a morte. E em Apocalipse capítulo 19, o leão se manifesta como o Rei dos Reis, vindo para estabelecer definitivamente a justiça. O mesmo Cristo que se entregou como cordeiro, retorna agora como Rei vitorioso, demonstrando, estou todo arrepiado, gente, olha, demonstrando que sua autoridade escatológica é tanto salvífica quanto judicial. Vejamos aí a centralidade do trono e a submissão universal. A cena celestial do Apocalipse, capítulo 5, culmina na adoração universal. Todos os seres reconhecem a legitimidade da autoridade do leão, proclamando sua dignidade. Essa adoração não é apenas algo litúrgico, mas política e cósmica, pois declara quem governa o universo. A submissão universal ao leão da tribo de Judá confirma que nenhum poder escapa ao seu domínio. Nenhuma força pode frustrar os seus desígnios, os planos de Deus, o projeto de Deus na minha vida, o projeto de Deus na tua vida. Nenhum evento histórico ocorre fora de sua permissão soberana. Oh, glória a Deus! Implicações teológicas e pastorais da autoridade cósmica e escatológica. A compreensão da autoridade cósmica e escatológica de Cristo produz implicações profundas, gera segurança escatológica à igreja, a esperança. Eis que eu venho sem demora.
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sustenta a esperança em meio ao sofrimento, em meio ao caos, à dificuldade. Jesus disse, tem de bom ânimo, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Somos mais do que vencedores. E corrige visões fatalistas da história. Afirma que o mal é provisório e derrotado. A igreja não caminha rumo a um futuro incerto, mas segue aquele que já venceu o governo soberanamente. Você que é a igreja do Senhor, a Bíblia diz que as portas do inferno, aleluia, não prevalecerão contra a igreja. E numa síntese teológica aqui, o leão da tribo de Judá não apenas possui autoridade, ele é a própria expressão da soberania divina no desenrolar da história. Sua autoridade cósmica garante que toda a criação está sob seu domínio. Sua autoridade escatológica assegura que o fim será marcado por justiça, redenção e glória. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. A história não termina no caos, queridos, mas no trono. E no trono está o leão que venceu como cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vejamos aqui o paradoxo cristológico. O leão que se revela como cordeiro. Um dos aspectos mais profundos da teologia joanina é o contraste apresentado em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. João ouve sobre o leão, mas vê um cordeiro como tendo sido morto. Aqui nós temos um paradoxo que revela o leão que possui poder e autoridade. Aleluia. O cordeiro que venceu por meio do sacrifício. Isaías, ele diz, o profeta, o cordeiro que foi morto, o cordeiro que seguiu ao matadouro e não abriu a sua boca. A vitória de Cristo não se deu por violência, mas pela obediência até a morte. Sua realeza é fundamentada na cruz, e seu trono está inseparavelmente ligado ao sacrifício redentor. Ei, a vitória da igreja não é ir para as ruas, estar debatendo, mas é sair pelos caminhos e valados, sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os poderes do mal, contra os poderes das trevas. E o Senhor nos deu autoridade, por isso que o Paulo disse, revista-se de toda a armadura de Deus para você vencer no dia mau. Implicações escatológicas do leão de Judá. Como leão, Cristo julgará as nações, derrotará definitivamente o mal, estabelecerá o seu reino eterno. Em Apocalipse, capítulo 19, ele aparece como Rei dos Reis, aquele que governa com justiça e verdade. O leão que venceu como cordeiro retornará em glória para consumar a redenção. Aplicações teológicas pastorais. Crer em Jesus como leão da tribo de Judá implica confiar em sua soberania absoluta. Descansar na certeza da vitória final. Viver com coragem espiritual em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Reconhecer que o reino de Deus não pode ser abalado. Esse título fortalece a fé da igreja, lembrando que o Cristo que salva é o mesmo que reina. E ele reina aí na tua família. Ele reina aí nesse mal que está acontecendo. Amém? O leão da tribo de Judá sintetiza de maneira profunda a identidade messiânica de Jesus Cristo. Ele é o cumprimento das profecias antigas, o rei legítimo,
o vencedor do pecado e da morte, e o Senhor da história. Ao mesmo tempo, a revelação do leão como cordeiro preserva o coração do Evangelho. A força de Deus se manifesta no amor sacrificial. Assim, Cristo governa não apenas com poder, mas com graça, justiça e com redenção. Aleluia. Aleluia. Eu só quero terminar aqui lendo o Apocalipse, capítulo 4. E Apocalipse 4 marca uma profunda narrativa do livro. Até aqui, João descreveu Jesus como entre as igrejas, revelando sua autoridade, o seu cuidado, o seu amor. Mas agora, com uma nova visão, João ele é transportado ao céu. E João ouve uma voz, como de trombeta, dizendo: suba para cá. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Ele é chamado, sinto a presença soberana de Deus aqui neste lugar. Eu acredito que você está sentindo aí também. Ele é chamado para ver não apenas os acontecimentos da terra, mas como tudo é governado a partir do céu. Historicamente, esse texto foi escrito por volta do ano 95, depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. Uma época de grande perseguição, os cristãos sofriam muito. E João estava exilado na ilha de Patmos. Ele recebe visões gloriosas. E Simon Kistemaker comenta que essa visão do universo governado pelo trono precede a descrição simbólica das tribulações pelas quais a igreja deve passar. Kistemaker, 2014, página 248. E Hernando Dias Lopes reforça essa ideia. Antes que a igreja veja os juízos de Deus sobre a terra, ela vê o trono. Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está governando, Deus está no trono. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E o que João viu ao entrar no céu? Apocalipse 4, 1 a 3. Imediatamente, vai aí sentindo o poder dessa palavra, tá? Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Apocalipse 4, 2. João é levado pelo Espírito e vê o centro do universo, um trono. Todavia, ele não descreve Deus em si. No entanto, ele descreve a glória, o poder, a majestade de tudo aquilo ali. Ele usa imagens simbólicas, aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, versículo 3. E Kistemaker, ele explica essa luz de Deus, que é comparada a pedras preciosas, uma glória indescritível. A santidade e o juízo de Deus são retratados pela jaspe, pela cornalina. Já o arco-íris verde, como esmeralda, relembra a justiça de Deus, a aliança de Deus, o pacto de Deus com Noé.
Graça antes do juízo. É um detalhe profundo, fenomenal, maravilhoso. Eu estou emocionado ao falar sobre isso. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito, eu creio no falar em línguas, eu sinto a presença do Deus soberano aqui neste momento. E quem está no trono? Ao redor do trono havia outros 24 tronos. E assentado neles havia 24 anciãos. Versículo 4. Os 24 anciãos, eles aparecem sentados, vestidos de branco. Branco representa a pureza, representa a santidade. Com coroas de ouro, representa vitória. E isso aí implica, gente, representa os santos redimidos. A igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento. A Bíblia diz a igreja que foi fundada antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. E com honra, com autoridade, com poder, com glória, com majestade. Estes 24 anciãos representam a igreja unida, a igreja glorificada, a igreja que está reinando agora com o Senhor. O número 24 simboliza os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, a igreja completa na sua perfeição. A igreja de Cristo, ela é santa. Aí eu estou falando de uma igreja invisível, de uma igreja não adventista, não batista, não presbiteriana, mas de uma igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. De uma igreja que somente Deus conhece os seus membros. De uma igreja cujos nomes, aleluia, estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E diante do trono, 7 lâmpadas, os 7 espíritos também ali presentes, os 7 espíritos de Deus. Ao redor do trono havia relâmpagos, vozes, trovões. Esses elementos nos lembra a presença de Deus no Sinai e também antecipa o juízo. Diante do trono, 7 lâmpadas, os 7 Espíritos de Deus, símbolo da plenitude do Espírito Santo. E havia um mar de vidro, claro como cristal, e esse mar pode ser representado a santidade e a separação entre Deus e a criação, mas também a paz, a clareza, a soberania, o governo. Uau! Quem são esses 4 seres viventes? E o que eles fazem? Apocalipse capítulo 4. João vê 4 seres viventes, cheios de olhos, cada um com uma forma diferente. O leão, boi, homem e águia. Aleluia. Eles têm 6 asas e proclamam continuamente: Santo, Santo, Santo. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era e o que é, o que há de vir. Me lembra a visão de Isaías, né, quando ele estava no templo. Isso representa os atributos de Deus, a majestade, a força, a sabedoria, a rapidez, a grandeza. Eles são similares aos querubins de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao 10, aos serafins lá de Isaías. Esses 4 seres representam a criação louvando a Deus, a criação glorificando a Deus, o céu, a terra, que é um lugar de adoração contínua. Lá, constantemente, é santo, 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 santo. O louvor é incessante, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. E como o céu responde a essa adoração? Toda vez que os seres viventes dão glória, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Tu, Senhor e Deus nosso, é uma cena gloriosa. O céu é um lugar de movimento, o céu não é lugar de silêncio. O céu é lugar de glória, glória, glória,
glória, glória, glória. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Deus é adorado não apenas pela santidade dele, mas ele é adorado pelas obras de sua criação, ele é adorado pela redenção. Aqui não há menção ainda da redenção, mas o foco está aqui na criação, na soberania de Deus como arquiteto do universo. Aí nós vemos Apocalipse 4 se conectando com o restante da profecia. Apocalipse 4 é a introdução, a segunda grande seção do livro aí, que vai até Apocalipse capítulo 8, versículo 1. O céu está sendo preparado. Aleluia, glória a Deus, para o lugar do juízo, para revelar o juízo. E o capítulo termina justamente com uma ênfase maravilhosa do Deus Criador. E no capítulo seguinte, aí nós vemos o Cordeiro revelado, o primeiro, a soberania, a salvação, a glória, a majestade. Quais são as lições de tudo isso, gente? Deus está no trono. Mesmo em tempo de adversidade, mesmo em tempo de perseguição, mas aquele que está sentado no trono, ele continua reinando. E a adoração é algo central. E deve ser alcançado na terra. A rotina do céu é adoração. E na igreja a terra adora o Senhor. E a graça do Senhor, ela vem sempre antes da execução do juízo. O arco-íris, ele vem antes dos trovões. Deus é justo, Deus é soberano, Deus é digno. E a igreja foi chamada para reinar. Ok? Os anciãos estão com as coroas, eles representam os santos que venceram. E também nos faz lembrar que eu, você, nós, não fomos chamados para sermos derrotados. Ou para ficarmos calados, mas para adorar a Deus. E tudo começa com Deus. Tudo começa e termina com Deus. E quando nós lemos aí Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, nós vamos estar diante dessa majestade do Senhor, dessa soberania divina, e eu quero te dizer uma coisa. O Cordeiro que foi morto, ele está vivo, no trono de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Qual é o teu problema? Lança diante do Senhor todas as tuas preocupações nesta tarde. Depois irei continuar depois pregando sobre dentro desse assunto, dentro dessa linha. Um grande beijo e um grande abraço para todos vocês. Aleluia.